Seja bem-vindo ao curso Consultório de Verdade. Aqui eu vou te mostrar em 4 aulas como integrar as evidências, a nossa comunicação e a prática clínica. Mas eu quero te contar algumas histórias dos meus atendimentos. Teve uma delas que eu nunca vou esquecer. Eu saí para atender às 6 horas da manhã e eu tinha que arrumar o consultório, ligar o ar-condicionado. Eu gostava de chegar bem antes do paciente, porque tinha uns porta-retratos da proprietária na sala, que por sinal era amiga da minha mãe, e eu gostava de colocar as fotos minhas, né? Então algo que conectasse o paciente comigo. Bem, meu paciente nesse dia era às 8 horas da manhã. Eu voltei para casa quase meio-dia. Cheguei em casa feliz da vida, eu tinha atendido e tinha entregue a dieta na hora, mas meu pai estava louco atrás de mim, achando que tinha acontecido alguma coisa. Eu tinha falado para ele que eu atendia um paciente e eu estava fora de casa desde 6 horas da manhã. Eu atendi, como eu disse, fiz avaliação nutricional, prescrevi o plano em quase 3 horas. Depois eu ainda passei horas pensando sobre o caso e achando super normal gastar 6 horas, 8 horas do meu dia com apenas um paciente. E aí eu quero destacar para você o primeiro erro importante, que é o tempo de consulta. E erro por quê? Imagina você ir no médico e ficar 3 horas com ele. Primeiro, que esse profissional não vai mudar a vida do paciente em apenas uma consulta, esse não é o seu objetivo. E segundo, que o seu paciente tem outras 20 coisas para fazer no dia, além de ir no nutricionista. E eu quero te contar outras histórias como essa, porque eu atendo há 17 anos e que não faltam casos reais, verdadeiros e de insucessos também para te contar. E a questão do tempo de consulta é séria, porque muitas vezes o tempo é longo e você ainda acha que o atendimento não foi bom, que faltou um monte de coisa. Então, antes de eu te contar outro case aqui, esse foi o mais ridículo que eu já passei na minha vida, eu quero que você se comprometa agora. Para que você tenha resultados, você precisa ter 100% de dedicação, não só com esse curso aqui. Mas escreve aqui embaixo: eu me comprometo a aplicar a nutrição baseada em evidência na minha prática clínica. Tira um print desse momento aqui, me marca a escola NBE. Antes de eu te contar essa história, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Anne e assim que eu me formei, eu comecei a fazer atendimento nutricional. Em paralelo, eu fui fazer mestrado, doutorado, dar aula e lá se vão 17 anos. Eu sempre acreditei no elo da pesquisa e da clínica. E eu fui contrariada pelo meu orientador de mestrado e doutorado na época. E esse foi um dos maiores dramas da minha vida acadêmica. Eu passava minha formação acadêmica inteira escutando: ou você é pesquisador, ou você faz atendimento. E eu considero fundamental essa dobradinha. E eu não estou falando aqui que você tem que começar a fazer mestrado, não. Mas você precisa estar atualizado nas principais evidências para ter uma boa prática da nutrição. Você precisa conhecer as evidências, você precisa saber reconhecer o que é moda e o que não é. Deixa eu te contar uma situação ridícula que eu passei. Um dia eu recebi um paciente que no meio da consulta levantou a mão para poder falar. Parece mentira, mas isso aconteceu. Eu estava no meio do meu doutorado e eu estava super animada com o tema. E esse paciente era um paciente jovem, tinha um objetivo de perda de peso, não tinha nenhuma comorbidade importante, estava sendo acompanhado da mulher dele. Então estavam os dois fazendo no consultório e ele começou a fazer perguntas relacionadas ao meu tema de doutorado. Foi então que eu comecei a falar sem parar, super animada, explicando todos os mecanismos de ação, até que ele levantou a mão e falou: a sua explicação está muito boa, mas a consulta está acabando e eu não posso deixar de perguntar o que eu estou precisando. Imagina como eu me senti na hora. Isso porque não era nem a primeira consulta da minha vida. Então esse é o erro número 2 que você não pode cometer: falar mais do que o seu paciente. Primeiro, porque o próprio paciente ele tem a resposta para muitos dos seus questionamentos. E também tem a resposta e solução para as dificuldades que ele encontra. Ele que vai saber a hora que vai incluir exercício, como que é a rotina dele. E não adianta você ficar quebrando a cabeça para descobrir se aquilo vai funcionar ou não. Então você experimenta escutar um pouco mais. E o William Osler, pai da medicina moderna, já falava: escute o paciente e ele te dirá o diagnóstico. Portanto, escute, não interrompa a fala dele. Aquele silêncio é fundamental. Tem estudos que apontam que os profissionais de saúde interrompem a fala do paciente a cada 18 segundos. Então, deixa o paciente falar. Deixa acontecer aquele silêncio. Eu vou trazer um terceiro ponto importante, que é o atendimento centrado no paciente. Tira o centro do seu umbigo e coloque o paciente como centro.
E para isso eu quero te contar mais uma história e essa, na verdade, me deixa até meio cansada. Ela é real, todas são reais, mas eu vou colocar um nome fictício do paciente aqui, claro, para não expor ele. Paciente Joana, na primeira consulta, vem com a famosa listinha de perguntas. E eu perguntei, Joana, o que você costuma comer no café da manhã? Estava ali no meio da entrevista. E ela começou, eu como pão francês, mas eu sei que eu tenho que comer pão integral. Mas, Anne, pão inflama? E o glúten? Se você começar a responder tudo que a paciente perguntar, é o que eu chamo do erro vai e volta. Deixa a consulta longa, cansativa e sem resultado. Por quê? Você não vai conseguir entender o consumo habitual do paciente se você ficar respondendo todas as dúvidas do paciente ao longo da consulta. E aí, quando você vai ver, já passaram 90 minutos de consulta e você nem conhece o hábito dela, não fez avaliação nutricional e já tem outro paciente esperando na sala de espera. E você deverá responder o seguinte, Joana, eu anotei sua dúvida aqui, mas me conta apenas qual o hábito, enfim, que você tem para consumir no café da manhã, no almoço, e depois a gente vai aprofundar suas dúvidas. Eu prometo que você vai sair daqui sem dúvidas, sem modismos. Eu sei que você vai estar interrompendo, mas é importante que você deixe o paciente falar e diga que é importante que ele siga essa linha de raciocínio que você está construindo na consulta. Então anota, você precisa ter um bom planejamento de consulta e eu vou trazer o passo a passo na aula 2 do nosso curso. E essa mesma situação que eu contei tem um erro que é muito comum, que é o reflexo de consertar as coisas. Eu perguntei, Joana, o que costuma comer no café da manhã? E ela responde, pão francês. E aí você vem como nutricionista e fala, é melhor o pão integral, porque o pão integral é rico em fibras, o pão integral melhora a sua flora intestinal. E não faça troca nutricional. Não tente consertar o paciente. Muito menos enche seu paciente de informação técnica do tipo efeito Bela Gil, sabe? Eu adoro a Bela Gil, mas fica toda hora falando, troca isso por aquilo. Ninguém aguenta, até virou meme, né? Portanto, atenção a esse erro de querer consertar o paciente. Eu fazia muito isso quando eu atendia no ambulatório. É importante trocar o biscoito pelo pão não sei o quê. Troque o requeijão pelo requeijão light. Não faça prescrição qualitativa, não desse jeito. Isso torna a sua consulta chata. E nutrição não é isso, não é fazer a troca-troca. Então vamos lá? Eu já te contei hoje do meu pai preocupado porque eu tinha saído de casa às 6 da manhã e o paciente eu não tinha voltado ainda para casa 6 horas depois. Então esse é o erro, tempo de consulta. Eu te contei sobre o paciente que levantou a mão para falar. Então esse é o erro número 2. Coloca o paciente como centro do atendimento. Te contei o erro vai e volta quando você chega no final da consulta e pergunta para o paciente se ele gosta de chá ou de qualquer outra coisa. Gente, não é mais hora de você tentar entender o hábito. Erro 4, o reflexo de consertar as coisas e dar um monte de informação técnica para o paciente. Esse é o combo para ter uma consulta super chata. E eu vou te confessar uma coisa, mesmo realizando atendimento há muito tempo, eu ainda acho surpreendente a gama de informação que é gerada diariamente na nossa área. E às vezes isso atrapalha mais do que ajuda o nosso atendimento. Sim, a cada ano, gente, prolifera guru. Guru que vende curso que promete sucesso, guru que nem consultório tem. Guru que vende solução mágica, magia para captar clientes, que promove mais uma obesidade mental e perda de tempo, com excesso de informação e não trazem soluções práticas. E eu vou te contar o último erro dessa aula. E esse, além de chata, é muito importante que o que eu tô te passando aqui você não vai aprender a faturar 10 mil reais no consultório atendendo 2 dias por semana. Esse é o curso Consultório de Verdade, onde eu quero que você aprenda a integrar evidências, individualidade e prática clínica. E a filosofia da nutrição baseada em evidência, ela é condizente com a ideia de que a boa prática requer integração da ciência e da arte. Ela é definida como o elo da boa pesquisa científica e da prática clínica. E não se trata apenas de metodologia científica ou das burocráticas e importantes revisões sistemáticas. A sabedoria está em saber utilizar a evidência como norte da decisão individualizada, que leva em conta valores e preferências do nosso paciente.
É importante considerar que o pensamento clínico e o pensamento científico, eles não são antagônicos. E realmente parecem mundos distantes, mas o pensamento científico e clínico precisam ser aproximados, pois são complementares e essa é a minha responsabilidade aqui nesse curso com você. Nós somos treinados a pensar clinicamente, somos treinados a separar o pesquisador do profissional de saúde. E é muito importante que a gente faça esse elo. Ou seja, a gente precisa fazer a pergunta correta. Qual paciente está sendo avaliado? Qual intervenção está sendo proposta? O que a gente pode comparar? Qual o tipo de desfecho que está sendo estudado? E eu vou te contar a última história, porque esse vídeo está ficando enorme. E eu vou te contar sobre uma senhora, beirando os seus 65 anos, encaminhada pelo médico para reduzir o colesterol. Claramente, ela não acredita no impacto da nutrição. Ela tá ali só com o corpo, sabe? Conhece esse tipo de paciente? Agora, eu vou te contar um segundo caso. Pensa numa amiga dela, também com os seus 65 anos, só que essa chega para ser atendida fazendo exercício. Ela segue tudo quanto é perfil no Instagram, comprou todos os tipos de suplemento, faz shot e também tem esse LDL tocado. E você, nutricionista, fala a mesma coisa para essas duas pacientes que aparentemente têm as mesmas comorbidades? E aqui eu quero te contar que existe uma coisa muito importante que se chama estágio de mudança, do James Prochaska. Você tem que orientar o paciente de uma maneira mais individualizada. O que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. Você precisa conhecer os 5 estágios de mudança e organizar o seu atendimento com base no estágio de mudança do paciente. Só assim você vai sair daquele estado de luta para um estado de um atendimento que é uma verdadeira dança. É claro, para você colocar em prática no dia a dia, o melhor caminho é você ser capaz de explicar para o seu paciente o balanço entre o benefício e os danos do tratamento e ajudá-lo a tomar decisões, o que a gente chama do processo de tomada de decisão compartilhada. E eu acredito que até aqui você tenha avançado nas bases teóricas da medicina baseada em evidência. Mas eu quero que você se lembre o que é a NBE. O uso consciente e explícito da melhor evidência clínica disponível para tomar a decisão centrada no paciente. E, por definição, é integrar a melhor evidência com a sua experiência clínica e o desejo do paciente. Ser um bom profissional implica em utilizar tanto a experiência pessoal quanto as melhores evidências científicas disponíveis. E lembre, nenhuma delas é suficiente. No formato tradicional da faculdade, a decisão clínica é feita com base em intuição, experiência clínica e a fisiopatologia. Porém, no nosso Academy e aqui no nosso curso, a gente tem uma plataforma robusta e completa. Como vocês puderam perceber, esses elementos não são suficientes e é muito necessário que você comece a incluir informações extraídas de pesquisas clínicas e conhecer essas evidências para tomada de decisão. Então, a nutrição baseada em evidência ela não se baseia apenas em observações ocasionais e nem nas opiniões de autoridades, das grandes mestres, nem dos gurus, mas propõe que toda intervenção seja orientada pelas evidências a partir de experimentos científicos bem conduzidos, e isso casado à sua prática clínica. E o que eu quero passar nessas próximas aulas é exatamente como você aprende a fazer esse pré-filtro dentro dos conceitos da nutrição baseada em evidência e trazer algumas das estratégias bem práticas para o seu atendimento de verdade. Eu quero muito saber o que você achou dessa aula. Me conta o que você pensa agora sobre nutrição baseada em evidência. Eu te espero na próxima aula para discutir sobre o planejamento de atendimento. Eu vou te contar o simples que funciona, como fazer um atendimento organizado e efetivo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu quero que você fique imerso no mundo da nutrição baseada em evidência. Eu sugiro que você convide os amigos para participar do nosso curso Consultório de Verdade e até a próxima aula.